God is in a fantastic mood tonight. Deus está em um fantástico humor essa noite. God was in a fantastic mood last night too. Deus estava em um fantástico humor ontem à noite também. And God is going to be in a fantastic mood tomorrow night. Tá bem? E Deus estará em um fantástico humor amanhã à noite também. Because there is never a bad day with God. Porque nunca há um dia ruim com Deus. We were created in the image of God. Nós fomos criados à imagem de Deus. So we have the ability to have 100% good days. Então nós temos a habilidade de ter 100% de dias bons. So when the enemy tries to say it's going to be a bad day, Então quando o inimigo tentar dizer, hoje vai ser um dia ruim, shut up. desculpa, cala a boca. Cala a boca, enemia, agora. Português? Yeah. Ah, parabéns, Tom. Be quiet, enemy. Fica quieto, inimigo. I will have a good day. Eu terei um bom dia. I choose to have a good Eu day escolho ter um bom dia. because Jesus is having a good day. Porque Jesus está tendo um bom dia. I love to be around positive, happy people. Eu amo estar cercado de pessoas positivas e felizes. Amen? Amém? I don't like being around people that are unhappy and sad. Eu não gosto de pessoas infelizes e tristes. Hey, Urtigão. Ei, Urtigão. Ah, por favor. Vem cá. Sua esposa também. Filho, seu filho. Por favor. Israel. Milagre. He's a miracle baby. Ele é um bebê Come milagre. here, right here, please. Vem aqui, pode vir aqui bem na frente. Hello. Oi? Essa forte, huh? I pray for my family of Kingdom Culture Church all the time. Eu oro pela minha família, Igreja Cultura do Reino, toda vez. I don't come here for an event. Eu não venho aqui para um evento. I may forget some names, but I remember faces. Talvez eu esqueça alguns nomes, mas eu lembro do rosto. And I pray for you guys. E eu oro por vocês. And I pray for Urtigão. E eu oro pelo Urtigão. Urtigão. Eu oro pelo Urtigão. Nice name. I pray for him and his family. Eu oro por ele e pela sua família. And the Lord told me to give him a present today. E o Senhor me pediu para dar um presente para ele hoje. I said, okay. Eu falei, ok. I don't even know if he wears hats, but he can put it in his barber shop if he does not. Eu não sei nem se ele usa boné, mas se ele não usar, ele pode deixar lá na barbearia. But it says Oakdale Locksmith on it. Mas diz Oakdale, que é o nome da cidade do Tom, e embaixo é escrito Chaveiro. And I said, why do you want me to buy a hat that says Oakdale Locksmith for my barber in Pindamonhangaba? E aí, perguntei, mas por que é para eu comprar um boné que está escrito Chaveiro de Oakdale para o meu amigo barbeiro lá de Pindamonhangaba? Remember, I hear from God. Lembra, eu ouço de Deus. I am crazy, Eu sou louco, but I hear from God. mas eu ouço de Deus. Holy Spirit told me O Espírito Santo me to disse tell you and your wife and Israel para dizer a você, sua esposa e Israel, that he's going to be giving you keys. que ele vai dar chaves a vocês. Keys to doors. Chaves de portas. Some doors are locked right now. Algumas dessas portas estão trancadas Some doors are agora. closed right now. Algumas dessas portas estão fechadas And some agora. doors are opening for you. E algumas dessas portas estão abrindo para And there are going to você. be more doors opening for you. E vão ter mais portas se abrindo para vocês. You're going to enter a season of expansion and growth. Vocês vão entrar em uma estação de expansão e crescimento. New keys for you. Novas chaves para vocês. But Jesus is the locksmith. Mas Jesus é o chaveiro. He decides what door you go through, Ele decide quais portas vocês atravessam. not you, Não você. and not you. E não você. Maybe you. No, Talvez not him você. either. Não, também não. The Lord wanted me to pray for you to have the gift of discernment. O Senhor pediu para que eu orasse para que você possa ter o dom de discernimento. Because you're going to have opportunities and options coming to you Porque vocês vão ter oportunidades e opções chegando a você. that you know will be from God. E vocês saberão que serão de Deus. Can you put your hands towards my barber here? Vocês podem estender suas mãos em direção ao meu barbeiro aqui?
Lord, I release the gift of discernment in Jesus' name. Senhor, eu libero o dom de discernimento em nome de Jesus. I thank you, Lord, that you're providing doors for them, Eu te agradeço por estar provendo portas para eles, doors that are locked right now that need to be unlocked. portas que estão trancadas agora e precisam ser destrancadas. And you're closing doors as well, E você está fechando portas também. doors that need to be shut for advancement to come. Portas que precisam ser fechadas para que o avanço venha. So we give you all the glory for the open doors and the locked doors that you have provided. Então nós te damos toda a glória por todas as portas abertas e pelas portas trancadas que o Senhor providenciou. Open your eyes. Abra os seus olhos. Jesus knows your name. Jesus sabe o seu nome. He's told me this for 3 weeks straight. Tell Urtigão and his wife that he knows their name. Ele me falou isso por 3 semanas consecutivas. Diga ao Ortigão e à sua esposa que ele conhece o nome deles. Amen. Amen. Let's give Jesus a hand. Vamos dar um aplauso a Jesus. I love you, Nina. Thank you. I love I prefer to be different. Okay. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. God is good. Deus é bom. All the time. We're going to be going through Acts chapter 2, verse 2, just in one moment. A gente vai falar sobre Atos capítulo 2, versículo 2 em um momento. But if you read in the book of 1 Corinthians in chapter 12, it talks about the gifts of the Spirit. Mas se você ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, fala a respeito dos dons do Espírito. And I operate in some of the gifts. E eu opero em alguns desses dons. I don't say that to get my head all big and be boastful. E eu não falo isso para me gabar. I pray the Lord I will always walk in humility. Lord, help me, please. Eu oro a Deus para que o Senhor me ajude a andar sempre em humildade. But I operate in a few gifts of the Spirit. Mas eu opero em alguns dons do Espírito. And I want to operate in all the gifts of the Spirit. E eu quero operar em todos os dons do Espírito. Because the Bible says to earnestly seek the gifts. Porque a Bíblia diz para que a gente busque os dons. It doesn't just say it's for the Apostle Paul Não diz que era apenas para o apóstolo Paulo or John the Revelator on the island of Patmos. ou João na ilha de Patmos. It says the gifts of the Spirit are available to all of us. Diz que os dons do Espírito estão disponíveis para todos nós. So I'm a gift hog. I'm like, please, Jesus, give me all the gifts. Então eu fico pedindo os dons. Eu falo, Jesus, por favor, me dá todos eles. So I have a word, Então eu tenho uma palavra, but it's for your husband and you, but husband's not here. Where's Tiago? Tiago, yes. I have a word for them with a few scriptures. eu tenho uma palavra para eles com alguns versículos. While he is coming, Enquanto ele está vindo, thank you, Jesus. God is good, huh? Deus é bom. Hey! Whew. I haven't done that since July. Eu não faço isso desde julho. The last time I was here. A última vez que eu estive Please stand aqui. to your feet, Tiago. Por favor, se coloque de pé, And your Thiago. wife and your family. Todos vocês da família. Malena. Is that? Milena? Malena. Nice name. And Tiago. Milena e Thiago. The Lord has given me 3 scriptures to read for you. O Senhor me deu 3 versos para ler para vocês, 3 escrituras. Before I read them, I want to say something to the congregation. E antes de ler, eu quero dizer algo à congregação. My first day here, I believe, No meu primeiro dia aqui, Malena sent Pastor Mariachi a message on WhatsApp. a Milena mandou uma mensagem para a pastora Mariette pelo WhatsApp. And Pastor Mariachi forwarded it to me to listen to. E a pastora Mariette encaminhou para mim para que eu pudesse ouvir. And it was in Portuguese. E era em português. So I was like, oh, nice, thank you. Eu falei, legal, obrigado. Obrigado? I don't know, thank you. I don't know. Obrigado, não sei. But she was in a meeting Mas on ela Zoom. estava em uma reunião no Zoom. So she did not understand that she had sent me the wrong message. Então, ela na realidade ela não entendeu, ela me mandou a mensagem errada. So she sent me a message that you sent her to give me in English.
E aí depois ela me enviou a mensagem que você enviou para ela para enviar para mim em inglês. So I went a long way around the story to say thank you Então eu tô indo por toda essa história só para te dizer obrigado for your obedience, pela sua obediência, for your courage, pela sua coragem, for your boldness. pela sua ousadia. The word that she gave me was right on. A palavra que ela me deu foi bem no ponto. And nobody could even know that I was thinking about the thing that the Lord revealed to her to give to me. E ninguém podia nem imaginar que eu estava pensando naquilo que o Senhor revelou para ela me entregar. Can I tell you something? Posso te dizer uma coisa? When we walk in intimacy with Holy Spirit, Quando nós andamos em intimidade com o Espírito Santo, He will share the secrets and the mysteries of the kingdom with us. Ele compartilha os segredos e os mistérios do reino conosco. I recognize that you walk in intimacy with Jesus. E eu reconheço que você anda em intimidade com Jesus. So thank you. Então, obrigado. Psalms chapter 1 verse 3. I'm going to read this verse to you out of the Passion Translation. Salmo 1, versículo 3, eu vou ler para vocês na versão Passion. He will be standing firm like a flourishing tree, Ele permanecerá firme como uma árvore florescente, planted by God's design, plantada segundo o plano de Deus, deeply rooted profundamente enraizada, by the brooks of bliss, junto aos ribeiros de deleite, bearing fruit in every season of life. produzindo fruto em todas as estações da vida. He is never dry, Ele nunca está seco, never fainting, nunca desfalece, ever blessed, sempre abençoado, and ever prosperous. sempre próspero. The Lord gave me that O Senhor me deu isso before I spoke with you, Tiago. antes de ter conversado com você, Tiago. And the Lord was speaking to my heart that this is the season that you're going to be planted and rooted. E o Senhor estava falando ao meu coração que essa estação que você será plantado e enraizado. And your prosperity would not cease because of the planting and rooting, it will only increase. E a sua prosperidade ela não vai cessar por causa desse enraizamento, ela só vai crescer. Psalms 92, this is a good one. You're going to have to get the recording because I want this word for me. Salmo 92, você vai precisar ver a gravação disso Verses depois. 13, 14, and 15, the Passion Translation. Versos 13, 14 e 15, também na versão Passion. You've transplanted them Tu o transplantaste into your heavenly courtyard, para o teu pátio celestial, where they are thriving before you. onde prosperam diante de ti. For in your presence Pois na tua presença they will overflow and be anointed. continuam a transbordar e a ser ungidos. Even in their old age, Mesmo na velhice, they will stay fresh, permanecerão viçosos, bearing luscious fruit produzindo frutos suculentos and abiding faithfully. e permanecendo fiéis. It goes on. E continua. Listen to them. Ouve-os. With pleasure they will proclaim, Com alegria ainda proclamam: "You're so good. Tu és tão bom. You're my beautiful strength." És a minha bela força. And you've never made a mistake with them. E nunca cometeste erro algum com eles. Psalm 92, 13 through 15. Salmo 92, do 13 ao 15. Put your hands toward this family, please. Estenda suas mãos em direção a essa família, por favor. I bless this family in the mighty name of Jesus. Eu abençoo essa família no poderoso nome de Jesus. You know the desires of their heart, and you've heard the cries of their heart as well. O Senhor conhece os desejos do coração deles e tem escutado o clamor, o choro deles. So we bless them all the days of their Então life. nós abençoamos todos os dias de suas vidas. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Give Jesus a Amém. hand Dê um today. aplauso a Jesus. Pastor Diego, would you stand up, please, with your wife, Victoria? Pastor Diego, você pode se levantar, por favor, You com a could sua just stay esposa right there, Vitória. but stand up. Pode ficar aí mesmo, mas coloque de pé. The Lord told me advancements coming, promotions coming, advancements coming, promotions coming, advancements coming, promotions coming. 3 times. O Senhor me disse: avanço está vindo, promoção está vindo, avanço está vindo, promoção está vindo, avanço está vindo, promoção está vindo 3 vezes. In all areas of your life, physically, Em todas as áreas da sua vida, fisicamente, emotionally, emocionalmente, mentally, mentalmente, physically, fisicamente. in every area, the Lord is bringing advancement and promotion for you guys. Em todas as áreas, o Senhor está trazendo avanço e promoção para vocês. From this time on, Pastora and Pastor, you will not worry.
De agora em diante, Shut up. pastor e pastora, vocês não se preocuparão. I crush the spirit of worry on its head. Eu Bam! quebro, eu esmago o espírito de preocupação na cabeça de vocês. And I release the gift of faith in Jesus' E eu name. libero o dom da fé em nome de Jesus. Increase in the gift of faith to see the impossible. Cresçam no dom da fé para ver o impossível. Increase in this gift of faith to walk in the impossible. Aumento no dom da fé para andar no impossível. Dream bigger dreams. Sonhem sonhos In maiores. Jesus' name, Em amen. nome de Jesus. Mateus. The Lord told me tonight to tell you thank you that he was receiving his worship with great joy. O Senhor pediu para te falar hoje obrigado, porque Ele estava recebendo a sua adoração com grande alegria. I said, that's a good word. Essa é uma boa palavra. But can it be better, Jesus, please? Mas aí eu falei, Jesus, dá para melhorar um pouquinho, por favor? Jesus kind of smacked me around a little bit. E aí Jesus me deu uns tapas na cara. I turned around and I looked at Pastor Camilo. E aí eu virei e vi o pastor Camilo. I told you this last night. Eu falei isso para você noite passada. When Mateus leads worship with the team, the beautiful team he has, Quando o Mateus lidera a adoração aqui com esse belo time, Jesus is in heaven. Jesus está no céu. And he's receiving the worship because it's so pure. E Ele está recebendo essa adoração porque ela é tão pura. It's not for show. Não é um show, uma It's not apresentação. tainted by man. Não é guiado, não é tentado por homem. And I get to see Jesus E eu consigo ver Jesus in the heavenlies. nos céus. And he's saying, I'm kissing Mateus with a kiss from heaven. E aí ele me diz, eu estou beijando o Mateus com um beijo do céu. It's not heaven, but a kiss for you. Não é do céu, mas um beijo para você. Ok. Ok, ora agora. Tem tempo para mais? They didn't say fica à vontade this time, so I'm a little concerned. Vocês não falaram, fica à vontade dessa vez, então eu estou um pouco preocupado. The Lord is reversing the curse tonight. O Senhor está revertendo maldições essa noite. The Lord is reversing the decrees of the enemy tonight. O Senhor está revertendo declarações do inimigo essa noite. Every person that is sick in this building, stand to your feet Cada tonight. pessoa que está doente aqui essa noite, se coloque de pé. I don't care if it's the common cold or if it's cancer. Eu não me importo se é uma gripe comum ou se é um caso de câncer. If it's diabetes or if it's a blood disease. Se é diabetes ou doença sanguínea. If you have a sore knee and a hurt earlobe. Se você tem um joelho ralado If you, ou alguma coisa nos olhos. if you are sick at all in your body, I want you to stand up by faith tonight. Se você tem qualquer doença que seja no seu corpo, eu quero que você se coloque de pé pela fé essa noite. Woo, yeah, I'm going to wait like 2 more seconds for you stubborn folk. Eu vou esperar mais 2 segundos para aqueles teimosos. The Lord says he is reversing the decree that you are sick. O Senhor está dizendo que Ele está revertendo o decreto de que você está doente. And he is decreeing abundant life over you, as in John chapter 10, verse 10. E Ele está declarando vida abundante sobre você, como está escrito em João 10:10. Tonight, instead of sickness, Essa noite, ao invés de doença, he is giving you joy unspeakable and full of glory. Ele está te dando uma alegria que é indescritível. That's 1 Peter chapter 5, verse 8. Isso está em 1 Pedro 5:8. I've given you 2 scriptures Eu dei 2 escrituras para that are vocês. from the inerrant, infallible word of God. Que estão nas palavras infalíveis de Deus. Raise your hands to the heavens. Levante suas mãos aos céus. Every sick person, lift up your hand. Cada pessoa doente, levante suas mãos. On the count of 3, we're going to yell out the name above all names. E quando eu contar até 3, nós vamos gritar o nome que está acima de todo nome. The King of all kings. O Rei sobre todos os reis. The Lord of all O lords. Senhor dos senhores. And he's going to heal your body. E Ele vai curar o seu corpo. He's going to give you abundant life. E Ele vai te dar vida em abundância. And he's going to give you joy unspeakable. E Ele vai te entregar alegria. 1, 1, Two, 2, three. 3.
Mais uma vez. It's going to have one more time. Mais uma vez, vamos lá. When we shout the name of Jesus, Quando nós gritarmos o nome de Jesus, we're breaking through the atmosphere, nós rompemos na atmosfera and we're not focused on our sickness, e nós não vamos focar na nossa but we're giving enfermidade, glory to Jesus. mas nós estamos dando glória a Jesus. It's not me, Não sou eu, it's not you, não é você, it's Jesus. é Jesus. And He's breaking sickness and infirmity off of our lives. E Ele está quebrando doenças e enfermidades da nossa vida. One, two, dois, três. Jesus! Give Jesus a hand tonight. Dê um aplauso a Yes. Jesus essa noite. Yes! Yes! Jesus! Jesus. 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 Jesus! Jesus. Jesus! Jesus. Jesus! Jesus. Wow, He is healing the blind tonight. Uau, Ele está curando o cego essa noite. Jesus! Jesus. He is giving and restoring hearing tonight. Ele está restaurando a audição Hallelujah. essa noite. Thank you, Aleluia. Jesus. Obrigado, Jesus. I am so happy tonight. Eu estou tão feliz essa noite. This is not a regular service. Esse não é um culto comum. I didn't come expecting a regular service. Eu não vim com a expectativa de um I came culto expecting the comum. Holy Spirit to bring the wind of fire. Eu vim com a expectativa do Espírito Santo trazer o vento de fogo. I came expecting Jesus to heal the sick. Eu vim esperando que Jesus cure o enfermo. I came to expect the demons to be cast out forever. Eu vim com a expectativa de que demônios sejam I came to expect enviados the para dead. fora para sempre. I come to expect the dead to rise. Eu vim com a expectativa de que mortos ressuscitem. Not because I'm special, Não porque eu sou especial, but because Jesus paid the price on the cross for my freedom. mas porque Jesus pagou o preço na cruz pela minha liberdade. I refuse to walk in bondage Eu me recuso a andar amarrado, because I believe in the power of the cross. porque eu creio no poder da cruz. Liberty and freedom is mine because of Jesus. Liberdade é minha porque eu creio em Jesus. Let's get serious with Jesus. Vamos ficar sérios com Jesus. Let's not just talk about Não vamos Jesus, só falar de Jesus, but let's believe in mas Jesus. vamos acreditar em Jesus. Like He was here right now. Como se ele estivesse aqui agora. Our best friend, O nosso melhor amigo, our Savior, o nosso Salvador, our King, nosso Rei, Jesus. Jesus. Wow. Uau! Get ready. Se prepara, Get ready. fique pronto. He's going to just blast us all through the service. We don't have to wait for the end, but all through the service. E ele vai se derramar aqui por todo esse culto. A gente não precisa esperar até o final, é em todo o culto. Sharabahalalako. Everybody here Todo mundo aqui who walks or battles with fear, stand to your feet. que And don't be afraid batalha, to. que batalha com medo, se levante e não tenha medo de se levantar. If you walk in fear, stand to your feet. Se Thank você you. anda em medo, se you. coloque de pé. Obrigado. There's more here, I know. Tem Thank you, mais thank aqui, you. eu sei. Obrigado. Fear, in fear. Medo, aqueles que têm medo. Yeah, stand up. We'll give Se it a few more coloque de minutes. pé. Mais alguns minutos. It's okay. I'm not going to kick you or anything. Tudo bem, eu não vou te dar um chute ou qualquer coisa do tipo. I'll just kick my friend here. Eu só vou dar um chute no meu amigo aqui. Sharabahalalako. Yeah. There's 3 more people in here. God just told me there's 3 more people. O senhor acabou de me dizer que tem mais 3 pessoas. Don't be afraid to stand up. Não tenha medo de se colocar de pé. Yeah, thank you. Thank you. Okay. Obrigada. Obrigada. The Lord decrees perfect love over you. O Senhor decreta, Ele declara o amor perfeito sobre você. John 4, it says that perfect love casts out all fear. João 4 diz que o perfeito amor lança fora todo medo. The Lord says that you are strong and O courageous. Senhor diz que você é forte e corajoso. That's Joshua 1:9. Josué 1:9. Daniel 11:32. Daniel 11:32. But the people who know their God Mas o povo que conhece o seu Deus will be strong será forte and do mighty exploits. e poderosos. So if you battle with fear, Então, se você tem batalhado com medo, this will be the last day that you will battle with fear in the mighty name of Jesus. esse será o último dia que você vai batalhar com medo, contra o medo, em nome poderoso de Jesus. Because we're canceling out
Porque nós estamos cancelando the decree of the enemy, o decreto do inimigo. and we just declared the word of God E nós acabamos de declarar a palavra de Deus over that fear. sobre esse medo. Lift your hands up. Levante as suas mãos. I break fear off in the mighty name of Jesus. Eu repreendo o medo em nome de Jesus. I come against the fear that would rob peace in Jesus' name. Eu venho contra o medo que rouba a paz em nome de Jesus. And I say that your people are free of fear from this day forward. E eu declaro que vocês são livres do medo deste dia em diante. I decree strength over them. Eu declaro força sobre eles. I declare courage over them. Eu declaro coragem sobre eles. And I decree E eu declaro, eu decreto, and I declare e eu declaro that hope will come alive. que esperança virá. Hope to be free once and for all of fear. Esperança de ser livre do medo de uma vez por todas. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Come on, give Jesus a hand Vamos tonight. lá, dê um aplauso a Jesus essa noite. I hate fear. Oh, I hate it. Ai, eu odeio medo. I used to deal with fear a lot. Eu costumava lidar muito com medo. And fear tries to creep up and it tries to bite me in the back of the leg. E ele tentava vir e me pegar pelas minhas costas, me I can morder. feel fear coming on me sometimes. Às vezes eu consigo sentir o medo vindo até mim. I got to shake it off. I said, no, I'm strong and I'm courageous. E aí eu tenho que balançar e falar, não, eu sou forte e corajoso. I stop and I pause and I intentionally say, Eu paro, eu pauso e intencionalmente digo that I have not been given the spirit of fear, que não me foi dado o espírito de medo, but of power, mas de poder, love, amor and a sound mind. e uma mente sã. That's found in the book of Timothy. Isso está no livro de Timóteo. You talk the Bible back to the scriptures back to your problems and you get free. It's amazing. Você declara a Bíblia de volta para os seus problemas e então você é liberto. Isso é maravilhoso. Okay, I only have like 3 or 4 more. Eu tenho mais umas 3 ou 4, Okay. ok? If you deal with lack, L-A-C-K in English, lack. Se você lida com falta, Like if you deal with lack, like a poverty mentality, or you always are not having enough. ou com alguma falta, seja uma mentalidade de pobreza, nunca tenho o suficiente, Stand to your feet if that's you. se coloque de pé se essa pessoa é você. Nobody here? Ninguém aqui? It's okay. Tudo bem? There's no shame in getting free, people. Não há vergonha em ser liberto, pessoal. Yeah. I grew up with the spirit of lack on me. Eu cresci com um espírito de falta em mim. It was a generational curse in my life. Isso era uma maldição geracional na minha vida. I was told that having more than enough was too much, and I was a bad guy for having more than enough. Eu ouvia dizer que se eu tivesse mais do que o suficiente, eu era um cara ruim por ter mais do que o suficiente. So everything I did was never enough. Então tudo que eu fazia nunca era o suficiente. I would work 5 jobs and still not be able to pay my bills. Eu trabalhava em 5 empregos e ainda assim eu não conseguia pagar minhas contas. That wasn't a physical thing. Não era uma coisa física. It was a spiritual generational curse on my life. Era uma maldição geracional na minha vida. So we have to break it off in Jesus' Então name. nós temos que romper com isso em nome de Jesus. The Lord decrees that He is your shepherd, O Senhor decreta que Ele é o seu pastor and you shall not want. e nada te faltará. Another word for want is lack. E You shall nada not lhe fará lack. falta. He shall supply all your needs Ele vai suprir todas as suas necessidades. according to His riches in glory De acordo com a sua riqueza e glória. by Christ Jesus. Por Cristo Jesus. Hello, Daniel. You will seek first His kingdom and righteousness, Você vai procurar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. and everything shall be added to you. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. That's Matthew 6:33. Isso está em Mateus 6:23. So we just declared scripture over you. Então nós acabamos de declarar as escrituras sobre So from this você. day forward, Para que desse dia em diante that spirit of lack is broken o off. espírito de falta se It has no quebre power in your e life. não tenha poder sobre a sua You vida. will walk in abundance. Você andará em abundância. You will walk in abundant life according to John chapter 10 verse 10. Você andará em uma vida abundante de You will acordo no com longer João. worry about not having enough. Você não vai mais se preocupar em não
ter o suficiente. This is not magic. Isso não é mágica. This is the Word of God. Isso é a palavra de Deus. But to advance, we have to cut off sometimes. Mas para avançar, às vezes nós temos que romper. Lift your hands. Levante suas mãos. Everybody else, put your hands towards them. Todas as outras pessoas estendam as mãos em direção a eles. I break off the generational curse of lack and poverty in Jesus' name. Eu quebro a maldição geracional de falta e pobreza em nome de Jesus. And I release E eu os libero. prosperity, Eu libero prosperidade, abundance, abundância, more than enough. mais do que o suficiente. I release this in Jesus' mighty name. Eu libero isso no poderoso nome de Jesus. Put your hands down for a second. Abaixa suas mãos por um segundo. The Lord just spoke to me. O Senhor acabou de falar comigo. And He said, there's some people in here that are not standing up. Ele me falou que tem algumas pessoas aqui que não estão em pé. And I'm going to call it out as it is. The spirit of religion just spoke a word. E eu vou falar exatamente como Break it, Jesus. me foi dito, que o espírito de religiosidade está aí. Why would God give them more if they don't have anything right now? Vocês pensaram, por que Deus daria mais a eles se eles não têm nada agora? They won't be able to manage it. Eles não vão saber administrar isso. I break off that spirit of religion in Jesus' name. E eu quebro esse espírito de religiosidade I em say nome de this is a Jesus. place where the Holy Spirit dwells. E eu declaro que este é um lugar onde o Espírito Santo reina. This is the house where Jesus dwells. Essa é uma casa onde Jesus habita. And there is no space for a religious spirit that would keep people in poverty. E não há espaço para o espírito de religiosidade mantendo as pessoas em pobreza. This is not about a prosperity gospel. Isso não é a respeito de um evangelho da prosperidade. Relax, we already received the offering. Relaxa, a gente já recebeu a oferta. This is walking like sons and like daughters of the utmost high God that wants you to live an abundant life. Isso é sobre ser filhos e filhas do Deus Altíssimo que quer que você ande em uma vida em abundância. Lift up your hands. Levante suas mãos. Hurry, quick. Rápido, rápido. Freedom in Jesus' mighty name. Liberdade no poderoso nome de Jesus. New mindsets in Jesus' Novas name. mentalidades em nome de Jesus. And abundance comes from the King who has it all in E a Jesus' name. abundância vindo do Rei que tudo tem em nome de Jesus. Amen. Give Jesus a hand. Amém. You may Dê um have a aplauso a seat. Jesus e pode se sentar. I just told Rebecca we're going to preach here in a minute. E eu acabei de falar para a Rebeca que a gente ainda vai pregar daqui um minutinho. I know we have to keep this agenda, but I just have a couple more. Eu sei, a gente precisa manter com a agenda, mas tem mais um pouquinho aqui. All right, let's just do. Okay, we'll do all of them. Ok, vamos lá, todos eles. I don't want to stop short because I don't want to stop short. I want to make sure I get all of these done tonight. Eu não quero encerrar isso antes, eu quero ter certeza que a gente vai fazer tudo hoje. Remember, I pray for you guys. Lembra, eu oro por vocês. And Holy Spirit gives me this stuff to give to you. E o Espírito Santo me dá coisas para entregar a vocês. Don't grow familiar with the crazy gringo that you think it's just a crazy gringo. Não se familiarize com o gringo doido e pense que ele é só um gringo doido. I'm right now a mouthpiece for Holy Spirit. Eu sou usado pelo Espírito Santo. I'm not saying that braggadocious. I'm saying take me serious right now. Eu estou falando, me leve a sério agora. Amen? Amém? If you suffer Se você sofre with confusion de confusão or ADHD, stand to your feet. ou You stand up. hiperatividade, ADHD. TDAH, Yeah, that. se coloque de pé. Wow. Confusão mental, TDAH. I'm standing to my feet right now. Eu estou me colocando de pé agora. I'm like, Jesus, that word's for me. Eu falei, Jesus, essa palavra é para mim também. I'm not immune to the prophetic word of God, trust me. Ai? I'm not immune to the prophetic word of God. Eu não estou imune à palavra profética de Deus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We reverse the decree of confusion and ADHD from the enemy. Nós revertemos o decreto de confusão e de TDAH do inimigo. And we declare E nós declaramos that God is the author of peace, Que- not confusion. que Deus é o autor da paz e não confusão.
I said God is the author of peace, not confusion. Eu disse que Deus é o autor da paz e não da confusão. I want to, it's going to be, just stay with me, please. I want to go back to the spirit of fear real fast. Fica aqui comigo. Eu quero voltar ali a respeito do espírito de medo rapidinho. Because the Holy Spirit just revealed to me there's fear of Alzheimer's and dementia. Que o Espírito Santo me revelou que existe medo do Alzheimer e demência. And Alzheimer and dementia goes back to the other thing we already reversed, and that was sickness. E aí o Alzheimer e a demência, eles voltam lá para a enfermidade que a gente falou no começo. So it's fear, Então tem medo, it's sickness, and it's enfermidade confusion. e confusão. But tonight we're going to be free of all of that. E essa noite nós vamos ser libertos de tudo isso. You know, there's something called a foreboding thought. Foreboding thought. Foreboding. F-O-R-E. Foreboding. Foreboding is a thought that, that's okay. I'll do it later. God is the author of peace, not confusion. Deus é o autor da paz e não da confusão. And he will whisper, E ele vai sussurrar and your ears shall hear him. e os seus ouvidos irão escutá-lo, He's saying, this is the way. dizendo: este é o caminho, Walk in it. ande nele. That's Isaiah 30, Isso verse aí. 21. Isaías 13, 21. So God is author of peace and not confusion. Deus é o autor da paz e não da confusão. And God whispers in your ears and you're going to hear him. E Deus declara, Deus sussurra nos seus ouvidos que você vai escutá-lo, And he's saying, this is the way. dizendo: este é o caminho, Walk in it. ande nele. Lift your hands to the heavens. Levante suas mãos aos céus. We thank you, Jesus. You are the Prince of Peace. Nós te agradecemos, Jesus, por ser o príncipe da paz. We thank you, Lord, that you are the author of peace. Nós te agradecemos, Senhor, por ser o autor da paz. And you are the opposite of confusion. E você é o oposto de confusão. So I break off confusion in the mighty name of Jesus. Então, eu declaro contra a confusão agora, em nome de Jesus. I break off ADHD in Jesus' name. Eu rompo o TDAH em nome de Jesus. And I receive it in Jesus' name. E eu recebo isso em nome de Jesus. Amen and amen. Amém. You can be seated. Give Jesus Pode a se hand. sentar e dê um aplauso a Jesus. Okay, we'll save the two for last. Didn't Pastora Natalia do a good job this morning? Pastora Natália fez um bom trabalho essa manhã? Sí, amen. Thank you so much. Muito obrigada. I was home sleeping, but thank you. I heard it was amazing. Eu estava em casa dormindo, mas obrigada. Eu ouvi dizer que foi muito bom. Pastor Marietti gave me permission to stay home and catch up on the jet lag, so it was amazing. A pastora Mariette me permitiu ficar em casa para tirar o atraso do jet lag, então foi incrível. The sound amidst the noise. O som em meio ao barulho. Acts chapter 2, verses 1 through 4. Atos 2, de 1 a 4. I want you to read that in the, do they still have the Passion Translation? If you could read all 4 verses to give it context. Atos 2, de 1 a 4, na Passion. Tem ainda? Eu quero Only de 1 a two? 4, é o que eu te mandei ontem. Você consegue? Beleza. Can you read it for me? Uhum. No dia em que Pentecostes se cumpria, todos os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, ouviram o som de um vento impetuoso irrompendo do domínio celestial e invadindo a casa. O bramido era tão intenso, tão avassalador, que era quase mais do que podiam suportar. Então, num instante, uma coluna de fogo apareceu diante de seus olhos e se dividiu em línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios e capacitados pelo Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, inspirados e impulsionados pelo próprio Espírito a declarar idiomas que jamais haviam aprendido. Everything changes Tudo muda when the wind of God blows through our lives. quando o sopro de Deus, quando o vento de Deus é soprado sobre as nossas vidas. Everything changes when the wind of God blows in this place. Tudo muda quando o vento de Deus é soprado sobre esse lugar. We're going to focus on verse 2. Nós vamos focar no verso 2. It captures it perfectly. E isso demonstra perfeitamente. You can read it for sake of time. De repente, ouviram o som de um vento impetuoso, irrompendo do domínio celestial e invadindo a casa. O bramido era tão intenso, tão avassalador, que era quase mais do que podiam suportar.
In my version, it says, and suddenly, does that say up there, suddenly? Yeah, and suddenly there came from heaven a sound. Aí diz, e de repente veio um som do céu. Can we focus tonight on one word? Podemos focar essa noite em uma palavra, Suddenly. de repente. The word suddenly is so important in this verse. A palavra de repente, ela é tão importante nesse verso, Because suddenly there came a sound from heaven. porque de repente veio um som do céu. It wasn't gradually. Não foi gradualmente. It wasn't eventually. Não foi eventualmente. It wasn't after a long Pentecostal charismatic hype up story or service, I mean. Não foi depois de um grande culto pentecostal carismático. You know where some of them, not all of them, but some of them they kind of have an emotional hype to them. Sabe que tem alguns desses cultos, não todos eles, mas tem alguns desses cultos que eles criam um hype emocional em cima deles. No, do you know what I'm talking about? Vocês entendem do que eu estou falando? I used to attend a Pentecostal church as a kid. Eu costumava frequentar uma igreja pentecostal quando eu era The criança. pastor would come out on the stage. O pastor aparecia no palco. Let's get ready to rumble. Se prepare! Yeah. Like a big exciting event was going to happen. Como se um grande evento empolgante fosse acontecer. And you get, oh, I think I want to hear this. E aí você fica todo lá, eu acho que eu quero ouvir isso. But nothing happens. Mas então nada acontece. It's empty. É vazio. It's like not done out of love, but it's done out of show. Não é feito de um lugar de amor, mas de um lugar de apresentação, de performance. We talked about this last night. Nós falamos sobre isso ontem à Oh, noite. actually, I think we talked about it in the leadership Não, na meeting. realidade a gente falou sobre isso na reunião com os líderes. If we don't minister and preach out of love, Se nós não ministrarmos e pregarmos de um lugar de amor, it's empty. é vazio. It's like a clanging cymbal. É só um símbolo, um sino que retine. But the word suddenly Mas a palavra de repente, in this verse nesse verso, is not hype. It's And- not hype. It's not exaggeration. ela não é um exagero, It's not gradual. não é gradual. It's a suddenly that comes from heaven. De repente veio do céu. The wind of God suddenly came from heaven. O vento de Deus, de repente, veio do céu. It wasn't a gentle breeze. E não foi uma But it was- brisa suave, It was a mighty rushing, mas era um vento impetuoso and it filled everything. e encheu todo lugar. This evening when I asked Pastor if I could go to a small room to pray, Essa noite eu perguntei ao pastor Camilo se eu podia ir em uma das salas para orar. I love to talk to everybody. I love you guys, man. You're family. Eu amo conversar com todos vocês. Eu amo, vocês são família para mim. So I try to like shake hands with everybody before service because I love you. Então eu sempre tento cumprimentar a todo mundo antes de começar o culto, porque eu amo vocês. I even put a cough drop in so I don't have bad breath. Eu até coloco uma pastilha para eu não ficar com mau hálito. Because I want to hug everybody. I want to say, hi, how's it going? Porque eu quero abraçar todo mundo e falar, ei, como você tá? I'm not your typical American, I know. I'm more Brazilian, I think. Eu não sou um americano típico, eu sei, eu acho que eu sou um pouquinho mais brasileiro. God bless you. I'm like, hey! Deus te abençoe. Não, eu sou, ei! I asked him, I said, can I go to a room? E aí eu perguntei a ele, eu posso ir para uma sala? I don't want to be a prima donna, but I just need to go to a room. And he said, of course. Eu não quero ser uma celebridade, mas eu precisava ir nessa sala. Ele falou, claro. So I got to go into my little prayer area. Então eu pude ir em uma área de oração. I turned on some music, Eu liguei Aurora, uma música, Aurora, and I said, Holy Spirit, e eu falei, Espírito Santo, fill encha, me. encha-me. Holy Spirit, Espírito Santo, fill encha every square centimeter. I said inch, but every square inch
cada centímetro quadrado of this space deste espaço with your presence. com a sua presença. I don't want anything but your presence. Eu não quero nada além da sua All I want is presença. your presence, Jesus. Tudo que eu quero é a sua presença, Jesus. I don't need money. Eu não preciso de I don't dinheiro. need fame. Eu não preciso de fama. I don't need a big house. Eu não preciso de uma casa I don't need a grande. big car. Eu não preciso de um carro I grande. need Jesus. Eu preciso de Jesus. I need Jesus Eu every single day. preciso de Jesus em cada dia. So if I'm breathing Jesus right now, Então, se eu estou respirando Jesus agora and I walk over here, e eu venho para cá and I'm breathing Tom, e aí eu estou respirando Tom and I'm operating in my flesh, e aí eu estou operando na minha carne, that's not enough. isso não é o I suficiente. want to be Jesus here at the barbecue. Eu não posso ter Jesus aqui no churrasco. I want to be Jesus at the church. Eu quero ser Jesus no churrasco, eu quero I ser wanna be Jesus na Jesus at igreja. work. Eu quero ser Jesus no trabalho. I want to be Jesus at my house where my family Eu sees quero me. ser Jesus na minha casa, onde a minha família me vê. I want every ounce of my body to be consumed by Jesus Christ. Eu quero que cada gota do meu ser seja consumido por Jesus Cristo. So when it says that suddenly Então, quando diz que de repente the Holy Spirit o Espírito Santo filled encheu the room, a sala, we have nós temos a promise uma promessa that every ounce of air that we have que cada gota, cada película, não, cada coisa de ar que a gente tem can be filled with Holy Spirit. pode ser cheia do Espírito Santo. This is why fear cannot stay in my life. E é por isso que o medo não pode continuar na minha This is why I vida. can't walk in darkness. É por isso que eu não posso andar na escuridão. Because darkness has to flee when there's light. Porque a escuridão tem que partir quando há luz. Am I perfect? Eu sou perfeito? No. Não. I failed 5 minutes ago. Eu caí 5 minutos atrás. But Jesus is perfect. Mas Jesus é perfeito. And because of his E por righteousness, causa da sua justiça, I can walk in right standing. eu posso andar em pé. I don't have to be perfect Eu não tenho que ser perfeito. because he was perfect. Porque ele foi perfeito. I don't walk in shame of messing up Eu não ando em vergonha de fazer algo errado. because he took that on the cross for me. Porque ele levou na cruz por mim. I don't have to impress you. Eu não tenho que te impressionar. I don't even have to impress Pastor Camilo Eu não tenho nem sequer que impressionar o pastor Camilo. because I walk with Jesus. Porque eu ando com Jesus. And if Camilo has a problem with Tom, E se o Camilo tem um problema com Tom, Camilo has a problem with Jesus. então Camilo tem um problema com Jesus. Amen. Amém? Every ounce of the upper room was filled with Holy Spirit. Cada milímetro do cenáculo foi cheio do Espírito Santo. It was a mighty rushing feeling. Foi um vento impetuoso. And there was 120 people in the upper room. E tinham 120 pessoas naquela sala. Disciples, huh? Discípulos, Followers of Jesus. seguidores de Jesus. Like you're a follower of Jesus. Assim como você é um seguidor You're a de follower Jesus. of Christ. I Você é can um seguidor see. de Cristo, eu posso ver isso. Everybody here who is a follower of Christ, Cada um aqui que é um seguidor de Cristo they would have been qualified to be in the upper room. poderia estar qualificado para estar naquela sala. This is not the superstars of Jesus in the upper room. Não eram só as estrelas de Jesus que estavam naquela sala. No, these are just followers, simple followers. Não, eram apenas seguidores comuns. But Mas, in Acts chapter 1, em Atos capítulo 1, I believe it's verse 8, eu acredito que seja versículo it says they were 8, gathered together diz que eles estavam juntos, in reunidos, one accord em uma missão e um cumprimento. and they were praying. E eles estavam orando. They were praying. Eles estavam orando. They were preparing the way for the Holy Spirit. Eles estavam preparando o caminho para o Espírito Santo. Let me ask you something tonight. Deixa eu te perguntar algo essa noite. When's the last time you prayed Quando foi a última vez que você orou to prepare your heart para preparar o seu coração for the Holy Spirit para o Espírito Santo? to come in like a rushing wind Para que ele venha como um vento impetuoso and have tongues of fire upon your life? e hajam línguas de fogo sobre a sua vida. Or have we grown complacent Ou a gente ficou complacente and satisfied? e satisfeito? I pray for Brazil. Eu oro pelo Brasil, I pray for my family. eu oro pela minha família, But sometimes, mas às vezes, as the imperfect man that I am, como o homem imperfeito que eu sou, I pray with half a heart, not a whole heart. eu oro com meio coração, não com o coração completo.
But in the church Mas na igreja of Acts, de Atos, which is our model today, que é o nosso modelo a ser seguido, they prayed earnestly eles oravam and vigorosamente. they waited for the promise of God. E eles esperavam pela promessa de Deus. The prayer prepared their hearts. A oração prepara o coração The deles. prayer prepared the place. A oração prepara o lugar. And the Holy Spirit did not disappoint. E o Espírito Santo não desapontou. So the power started with the wind, a rushing wind. Então, o poder começou como um vento impetuoso. And then the filling came, not the feeling, but the filling, the cheio. Então, o preenchimento veio From heaven do céu to earth. à terra. It was supernatural. Foi sobrenatural. It wasn't the beautiful air conditioners we have, but we thank you, Jesus, for air conditioning. Não foi o ar-condicionado que a gente tem, apesar de agradecermos a Jesus por esse ar-condicionado. Hallelujah, amen. Aleluia, amém? It was a supernatural wind Foi um vento sobrenatural that was accompanied with a supernatural sound. que estava acompanhado de um som sobrenatural. And it was an invasion from heaven. E era uma invasão do céu. An invasion from heaven Uma invasão do céu that fell into the upper room. que desceu naquela sala. That the Holy Spirit decided He's going to pour out upon these people. E o Espírito Santo decidiu que ele ia derramar Because sobre they had aquelas been pessoas, praying. porque elas estavam orando. Prayers of faith, Orações de fé, supernatural belief upon them. uma crença sobrenatural If sobre you have a eles. house, Se você tem uma casa, if you have a home se você tem um lar that's filled with confusion or fear, cheio de confusão e medo, pray, ore, ore, and wait e espere for the Spirit of God pelo Espírito de Deus to blow out para soprar para fora the fear and the confusion in your home. o medo e a confusão na sua casa. I like the part where it says in that scripture. Can they put it back up? Eu gosto da parte que diz ali nas escrituras. Pode colocar de volta? The end of the verse. I hope it's on this version. Where they were sitting. Does it say at the end? 2. Yeah. What does it say right up there? Read to me in English. Desculpa, we're having a staff meeting. Oh, I'm sorry. That was in Acts chapter 1. I'm sorry. Can you put Acts 1:8 real fast? I'm sorry. I didn't give it Pode to them earlier. colocar o 1:8, por favor? Atos 1:8. While they're getting that up. Oh, okay. Read it to me. Did it say they were sitting? Go to verse 14. What's this one? 1:14. It's different. 1:14. They dedicate themselves in prayer Go ahead. Desculpa. Conference meeting. with women as Mary, his mother, and his brothers. Interesting. What's verse 14 say? Did you just read it? Okay, I'm going to tell you something, and I want you to fact check me later. Ok, eu vou te dizer algo que eu quero que você cheque depois. Because I did not write the proper verse in my notes. Porque eu não anotei o verso nas minhas anotações. I'm not perfect, I told you. Eu não sou perfeito, eu te falei. I just proved it. Eu acabei de provar. Practice does not make perfect. Prática não traz a perfeição. Because I preach a lot and I'm still imperfect. Porque eu prego muito e ainda assim eu sou imperfeito. But it says in the book of Acts that they were sitting in the upper room, Mas diz no livro de Atos que eles estavam sentados no cenáculo, awaiting for the promised Holy Spirit. esperando pela promessa do Espírito Santo. Remember, these people Lembram, essas pessoas in the upper room, lá no cenáculo, they had just seen a crucifixion. eles tinham acabado de ver a crucificação. They were serving and loving Jesus. They gave everything up for Jesus. Eles estavam servindo Jesus, eles entregaram tudo por They just Jesus. experienced a crucifixion. E eles tinham acabado de experimentar a And crucificação. then they have experienced persecution. E eles estavam enfrentando perseguição. And then they've experienced an open tomb, an empty tomb.
E Where's aí Jesus? eles puderam ter a experiência de uma tumba vazia. Onde estava Jesus? They've got a lot of things going on in their life, wouldn't you say? Tinha muita coisa acontecendo na vida deles, vocês não acham? But in the book of Acts, it says they went to the upper room Mas no livro de Atos diz que eles foram para o cenáculo, para a and they sala waited superior. for the promised Holy Spirit. E diz que eles esperaram pela promessa do Espírito Santo. But it says they were sitting, Mas waiting. diz que eles estavam sentados That's esperando. important to me. Isso é importante para mim. And I think it should be important to you. E eu acredito que isso devia ser importante para The way você. that we avoid hyping up a service in the Holy Spirit E como nós podemos evitar criar algo muito grandioso no is we don't culto? have to strive for Holy Spirit to show up. A gente não tem que ficar batalhando, fazendo grandes coisas para o Espírito aparecer. Come on, Holy Spirit. Vai, vai, Espírito. Ah. Ah! Jesus is the Prince of Peace. Jesus é o príncipe da paz. We sit Nós sentamos with anticipation, com antecipação, with expectation, com expectativa, just like they did in the upper room. assim como eles fizeram lá naquela sala. And because they were in a position of rest and not busyness, E por eles estarem em uma posição de descanso e não muito ocupados, because there was no details or agenda, e por não haver detalhes ou uma agenda a ser seguida, Jesus told them, "You wait." Jesus falou para eles: esperem. He didn't give them a order of service. Jesus não deu uma ordem de serviço, de culto. You do 3 worship songs and then you receive an offering. Façam 3 músicas de adoração e daí depois recebe a oferta. And then I want you to give a little devotional. E aí você vai entregar o devocional. And then I will send the Holy Spirit. E aí então eu vou enviar o Espírito Santo. No, Não, that's what man does. isso é o que o homem faz. And it's okay. We need to have order, and we need to have structure. I understand. E tá tudo bem também, a gente precisa ter ordem, a gente precisa de uma estrutura, eu entendo disso. But Jesus said, "Wait." Mas Jesus falou: espere. So that requires you and me Então isso exige que eu e você to have obedience tenhamos obediência to Jesus' word. na palavra de Jesus. If you got a prophetic word tonight, Se você tem uma palavra profética essa noite and you go home tonight and it seems like things got worse, e você vai para casa e parece que na realidade as coisas pioraram, trust me, it's going to be better. confie em mim, vai melhorar. Don't give up. Não desista. Wait with expectation. Espere com expectativa, Because the promised Holy Spirit is with us. porque a promessa do Espírito Santo está conosco. A mighty rushing wind that was accompanied with a sound. Um vento impetuoso que estava acompanhado de um som. In the upper room as they waited. Na sala, enquanto eles esperavam. You know what we do? I'm sorry, I'm almost done. But you know what we do as Americans? I don't know if Brazilians are like this, but us people from North America, we do this. Sabe o que nós fazemos enquanto americanos? Eu não sei se vocês brasileiros fazem isso, mas nós, os norte-americanos, fazemos. Jesus says, wait. Jesus diz: espera. Americans. Os americanos. Okay, we'll start waiting at 9 o'clock in the morning, Ok, nós vamos começar a esperar às 9 horas da manhã. and we're going to pray till 9:15. E a gente vai orar até às 9h15. And then we have to get a Zoom meeting and a Teams meeting. E aí a gente precisa ter uma reunião no Zoom. Before that, we have to send out 20 invitations via email. Mas antes disso, a gente precisa enviar 20 convites por e-mail. We have to make sure they accept the invitations, A gente precisa garantir que eles vão aceitar esses convites. and everybody is on the same page. E que todo mundo esteja na mesma página. Now it's 11 o'clock because Yeah. it took a little bit to do that. E agora já são 11 horas, porque demorou um pouco para fazer tudo isso. And us in America, sometimes we take an early lunch. E nos Estados Unidos, às vezes a gente almoça cedo. We get 30 minutes, people. 30 minutes. A gente tem 30 minutos de almoço. 30 minutos. Meu Deus do céu. You guys get 1, 2, 3, 4 hours? I don't know. Vocês têm 1, 2, 3 horas, não sei. We get 30 minutes for one sandwich. A gente tem 30 minutos para um sanduíche. Somebody go get McDonald's. Call Uber Eats. Então vai lá, chama Uber Eats para pegar o McDonald's. You know what? We don't have time to eat Sabe, nós não temos tempo para comer by ourselves. sozinhos por nós We're going to mesmos. call a company meeting, A a gente company lunch. vai chamar uma empresa para almoço. And we call that a working lunch. E a gente A working lunch.
E a gente chama de almoço de trabalho because we want to be productive. porque nós queremos ser produtivos. Então, nós if- temos almoços de negócios. And if we're sitting still, we're not productive. E se nós estamos sentados parados, não estamos sendo So produtivos. after our 30-minute lunch, Mesmo em 30 minutos de almoço. somebody text message Jesus because we still don't know what's going on. E aí alguém vai lá e manda uma mensagem de texto para Jesus, porque a gente ainda não sabe o que está Did acontecendo. Jesus receive the wrong Zoom link? Jesus recebeu o link errado do Zoom, da chamada. You see how busy we get? A gente fica tão ocupado assim. I don't know if Brazilians do this, Eu não sei se brasileiros fazem isso, but I think you do. mas eu acho que sim. We may do it worse, but I think you do. Talvez a gente faça isso um pouco pior, mas eu acho que vocês também fazem. When Jesus says, wait, Quando Jesus diz, espera, wait. espere. Don't strategize. Não crie estratégias. Don't think about even good things. Não pensa nem em coisas boas. Think about God things. Pense em coisas celestiais. Wait. Espere. There is a weapon called rest that we have been missing out on for generations. Tem uma arma chamada descanso que nós temos perdido pelas gerações. We work so hard for Jesus, we forget about Jesus. A gente trabalha tanto por Jesus que nós nos esquecemos de Jesus. Não, não, não. Talking to me. Eu estou falando comigo. Pega leve. Take a deep breath. Respira fundo. We wait on Jesus. Nós esperamos em Jesus. And Jesus always delivers his promises. E Jesus sempre entrega as suas promessas. Stand to your feet tonight. Você coloca de pé, por Worship favor. team, can they come? Equipe de louvor pode subir. Is it Gabriel? Is it Gabriel? I believe so. What's he going to be singing? Do you want me to ask? If you could, real fast. Gabriel. Tonight, Essa noite, I want to let you know eu quero que você saiba that the Holy Spirit is going to fill every portion of this building. que o Espírito Santo vai encher cada porção desse prédio. And I want you to know that you are set up to see the fire of God E tonight. eu quero que você saiba que você está aqui para ver o fogo de Deus essa noite. You are set up to receive the promises of God. Foi estabelecida para que você receba as promessas de Deus. It's not going to be a time, an incubation time. Não é um momento de incubação. You know, Malena, Sabe a Milena? when her word she sent me said, the Lord showed her that I was going to be planting the seeds. Sabe, planting na seeds. mensagem que ela me enviou, ela falava que Jesus estava mostrando que eu estaria plantando sementes. And the Holy Spirit had already spoken to me. E o Espírito Santo já tinha falado comigo. And he told me on day number 2, E ele me falou, no dia número 2, seeds will be planted. sementes serão plantadas. The seeds are going to be growing E as sementes crescerão under the soil. debaixo da terra. By day 4, E no dia 4, the seeds are sprouting up. essas sementes vão brotar. And there's going to be great fruit, lasting fruit in your lives. E haverão grandes frutos duradouros na sua vida. That's why it's so important to come for all 4 nights if you can. if you Então, por possibly isso can. que é tão importante que você venha nas quatro noites, se você puder. She had no idea, Ela não tinha a mínima ideia, but she knows how to listen to Jesus. mas ela sabe como ouvir Jesus. We all have that same ability. Todos nós temos a mesma habilidade.